Olá, trilheiros! Aqui é a professora Ingrid e a gente vai começar esse curso falando sobre provas no processo civil. E a nossa primeira aula vai ser justamente para entender o que são as provas, qual o seu objeto, a sua finalidade e o seu destinatário. Então vamos começar. Provas são instrumentos que as partes têm para demonstrar que um fato realmente aconteceu. Então as provas sempre vão ter como objeto um fato. Por exemplo, eu vou entrar com uma ação para discutir um acidente de trânsito. O que eu vou ter que demonstrar com isso? Que aquele acidente de trânsito realmente aconteceu e que eu tenho um direito, a cobrar, a exigir ali da outra parte em decorrência desse acidente de trânsito. Então, eu tenho que provar que aquele acidente realmente aconteceu. E eu vou fazer isso como? Por meio de instrumentos de prova. Vamos supor que eu aqui, professora do Trilhante, quero que você, meu aluno, me prove que você está assistindo a minha aula. Como que você vai fazer isso? Você vai me apresentar lá um documento de que você assistiu a aula toda, vai tirar uma foto da sua tela. Eu vou falar, mas quem me garante que você não ficou mexendo ali no celular o tempo todo? Aí você vai falar, não, então eu vou chamar minha mãe que estava aqui comigo e ela vai comprovar que eu realmente assisti a aula inteira e prestei atenção em tudo. Então essas formas, o documento, a testemunha, eles são instrumentos que as pessoas têm para demonstrar que um fato realmente aconteceu. Então a partir disso a gente já sabe que o objeto das provas sempre são os fatos que estão sendo discutidos naquela ação, que estão sendo alegados pelas partes, tanto o autor quanto o réu. O que acontece com uma ação, gente? O juiz, que é o que vai decidir aquele conflito, ou a juíza, ele não estava lá no momento que as coisas aconteceram. Então as partes vão ter que explicar para ele como que os fatos se deram, o que aconteceu aqui naquele momento que ensejou aquela demanda. E para isso elas vão apresentar as provas. Para quê? Para que esse julgador ele consiga ter uma visão mais perto da verdade daquilo que aconteceu, já que ele não estava ali. Então, por meio das provas, ele vai tentar entender quais foram os fatos e o que aconteceu ali efetivamente. Por isso, a finalidade das provas é formar a convicção do juiz. Por meio das provas, as partes vão tentar demonstrar para ele que as coisas aconteceram da forma como elas estão dizendo. E no mesmo sentido, o destinatário da prova é o julgador ou a julgadora. É a pessoa que vai decidir aquele conflito. As provas, gente, elas podem ser produzidas tanto pela iniciativa da própria parte, que ela vai falar assim, eu apresentei esse fato, então eu quero apresentar esta prova do fato que eu aleguei, ou por determinação do próprio julgador, já que ele é o destinatário. Então, se é apresentado um fato para ele e ele acredita que tem uma determinada prova que é importante para ele conhecer exatamente a verdade dos fatos, ele pode determinar de ofício que aquela prova seja apresentada. Então, vamos supor, aqui no exemplo que eu dei, vocês me apresentam aí o documento e me apresentam também uma testemunha de que vocês estavam estudando. Aí eu vou pensar, ainda não estou convencida, vou aplicar uma prova, um exercício para ver se esses alunos estavam prestando atenção mesmo. Então, eu, enquanto julgadora, posso determinar a produção de uma prova que não foi requerida pelas partes. E isso também acontece nos processos judiciais. Do mesmo jeito, o juiz pode negar a produção de uma prova que a parte pediu. Então, vamos voltar naquele exemplo que eu dei de um acidente de trânsito. Uma pessoa bateu no meu carro e eu quero provar que ela causou danos e então exigir que ela faça o ressarcimento desses danos. Eu vou apresentar o quê? Vou apresentar as fotos do meu carro, vou apresentar testemunhas, vou levar lá meu mecânico para falar os danos que meu carro sofreu. E aí eu peço que eu também quero fazer uma perícia para mostrar mesmo que aquilo ali foi um acidente causado por aquela pessoa. O juiz pode entender que aquela perícia não é necessária, porque com os outros elementos de prova que já estão ali no processo, ele já conseguiu entender exatamente o que aconteceu. Então, que não precisa de uma perícia. Então, não necessariamente ele é obrigado a acatar todas as provas que as partes querem produzir. Ele pode, sim, negar algumas ou determinar a produção de outras. Então, com isso, a gente já tem uma visão geral aí do que são as provas, qual a sua finalidade e o seu objetivo, e a gente prossegue para a próxima aula.